Graça e paz a todos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou num lugar diferente hoje, né? Estou num lugar chamado Parque Tingui. Confesso que em todos os anos da minha vida, esse parque foi fundado aqui em Curitiba no ano 94, há exatos 31 anos. O prefeito Rafael Greca, na sua primeira administração, ele idealizou esse parque aqui no bairro São João. Pilarzinho, do outro lado de Curitiba, tá, gente? Pilarzinho, São João, quase Tanguá, quase Tamandaré. E aqui a gente está tendo essa maravilha, esse prazer de ver a imensidão da natureza tomando forma e ao longo do tempo se concretizando, se rejuvenescendo, se transformando. E é assim, né? Parque Tingui. Quando estiverem na cidade de Curitiba, venham conhecer essa maravilha chamada Parque Tingui, uma das reservas biológicas que protege o nosso rio Barigui. Tá certo? Já falei bastante, então vamos para o bate-papo, para a conversa. O assunto hoje desse bate-papo aqui não podia ser outro: mudanças nas circulares da CCB. Mudança nas circulares da CCB, que são aquelas cartas que são produzidas nos tópicos de ensinamentos. Então são criados ensinamentos, são divididos em setores, em tópicos, e são distribuídos para a Irmandade através do culto de circulares, cartas circulares, como já contei para vocês lá na série Os Segredos da CCB. Mas nesse caso aqui, estamos se atendo a um assunto novo. Não é tão novo, outros youtubers e outros críticos já falaram do assunto, sobre os tópicos de ensinamento da CCB, da Reunião Geral de Ensinamento, Reunião Geral de Ensinamento 2025. Muitos falaram, e aqueles que defendem a instituição dizem a bocas e bocarras que agora mudou tudo, que agora a CCB vai ter estudo bíblico, que agora deixou de ser uma seita. Como se fosse assim tão fácil. Não, não é fácil. E a mudança não é essa. Não são tópicos de ensinamento simplesmente e circulares que vão mudar a instituição. Necessário é que morra, faleça naturalmente, saia desse plano físico da existência, a minha geração, a sua, a de seus pais, talvez até de alguns dos nossos filhos, para que tudo mude, pois os ensinamentos, os costumes, a tradição oral, ela não está num papel simplesmente, ela está na mente dos jovens, dos velhos, dos adolescentes, de todos aqueles que professam a chamada fé CCBiana, os CCBianos. É claro que essas mudanças que estão acontecendo agora, ao longo desses dias, e que deram origem a essas reuniões, né, anuais de ensinamentos, elas têm um porquê. A congregação perdeu, nos últimos, vamos dizer, 15 anos, milhões e milhões de adeptos, pois existe uma lógica na CCB, né? Uma quantidade entra, batiza, sai 90%, depois ao longo de 10 anos sai mais 2%, e quando fecha 15 anos só ficam 6% daqueles que batizaram. Então o crescimento dela é baixo, perto da mortandade dos idosos e perto da apostasia de alguns e também da troca de denominações por parte de outros. Só que nos últimos 5 anos, o advento após pandemia, a CCB, antes um pouquinho da pandemia e depois da pandemia, né? Estamos em 2025, então temos aí um período de 4 anos, né, entre pandemia e pós-pandemia. Eu vou dizer 5, tá? Para ficar mais exato. Nos últimos 5 anos, a migração foi grande para igrejas bíblicas,
tradicionais, algumas ultrapentecostais e até as reformadas. Isso foi um advento da internet. Com a criação da internet, o advento da internet, quando o pessoal veio para a internet, começou a despertar a curiosidade no CCBiano, e como houve uma popularização dos celulares, dos smartphones, com acesso à câmera, a vídeo, a gravações, como ficou mais barato, o povo começou a comprar, o povo começou a filmar mais, ter mais acesso à comunicação, a flagrar alguns cultos, desmandos, gravar conversas, reuniões e coisas desse gênero. Então, lógico que naturalmente haveria sim essa queda, haveria sim essa transformação. Porém, houve um fator que impulsionou essa queda, esse êxodo, fator pandemia. A epidemia de coronavírus, logo no começo de 2021, migrou para a pandemia, nível mundial. Forçou igrejas a fecharem cultos, locais de oração tiveram que reservar espaços com divisões para poder acomodar os seus membros e também visitantes. Diminuiu grande parte do número de pessoas que frequentavam com assiduidade os templos, e isso foi ao longo dos dias deixando as denominações religiosas, num total todas, com baixo caixa financeiro para poder gerir todas as suas situações, sejam elas administrativas, sejam elas corporativas. E assim, a CCB não escapou dessa. Ela foi a mais afetada de todas as denominações. A CCB foi a mais afetada. Enquanto, por exemplo, a sua rival, a Assembleia de Deus, continuou fazendo cultos com distanciamento, uso de máscara e número limitado de membros, a congregação fechou as portas, fazendo com que os idosos todos não tivessem mais acesso ao culto, e muito menos a juventude, que tinha os cultos de jovens, reunião para jovens menores, e as reuniões para a mocidade como um ponto de encontro. Aí veio o segundo tiro no pé, vocês sabem, foi a criação do culto online. O culto online da congregação, ele veio como um tiro no pé e empurrou a CCB para o banhado. Porque quando você dizia que a televisão, o celular, a tela do computador era o trono do inimigo, a casa do diabo, e que ali Satanás ensinava, pintava e bordava, e agora a CCB vem pedindo que as pessoas ajoelhem na frente de uma televisão, usando véu, ajoelhem na frente da televisão, numa santa ceia, vamos dizer virtual, coisa que eu não vi, disseram que houve, eu não vi. O que aconteceu? Hein? O povo começou a despertar a curiosidade sobre outros assuntos, e o próprio algoritmo do YouTube, né, aqui nessa plataforma, nessa televisão, começou a enviar para os CCBianos conteúdo cristão de outros pastores reformados, como Hernandes Dias Lopes, o Granconato, o Paulo Júnior, e até mesmo alguns outros líderes católicos também tiveram suas pregações, sermões e exposições enviadas para o celular do CCBiano. Eu, na verdade, aqui no estado do Paraná, não fiquei sabendo de Santa Ceia virtual. Eu acredito que isso seja mais uma fake news que o CCBiano espalhou por aí. Eu acredito que não teve mesmo. Se algum de vocês que está assistindo esse vídeo presenciou isso, deixe um comentário aqui. Eu não vi Santa Ceia virtual. Então o povo começou a pensar, puxa, todo ano diziam para nós, quem não tomar a ceia está em pecado, quem não tomar a ceia está fraco na fé, precisamos do alimento espiritual que é a ceia, tomar o corpo de Cristo todo ano, coisa que já é estranho, pois as outras denominações tomam mensais e algumas até semanal, né? Umas tomam mensalmente e outras semanalmente. E a congregação anualmente, né? Aquele costume de usar a Santa Ceia como sendo simplesmente um instrumento de contagem de censo, disfarçando elas de Páscoa, né? E então a CCB negou a ceia há
2,5 milhões adeptos da sua denominação. E o que foi que aconteceu? Só no primeiros 1 ano e meio de pandemia, entre pandemia e pós-pandemia, 1 ano e meio, mais de 300 mil pessoas abandonaram a CCB, ela chegando a ter 2,2 milhões adeptos. E logo, assim que o culto retornou, no máximo, nem 100 mil voltaram, sendo que a CCB estagnou no mesmo censo que o governo federal fez pelo IBGE em 2010, com 2,3 milhões adeptos. Porém, apesar de ter batismos com um grande número de pessoas, a gente vê que os cultos não são mais daquela forma, não tem a mesma quantidade de pessoas nas suas congregações comuns. Para que um culto lote na CCB, é preciso que seja um culto numa central, ou uma regional, ou uma igreja de profeta, e ali vão várias pessoas de diversas comuns para lotar aquele local, reuniões de mocidade, coisas desse gênero. Não lotou mais como lotava antigamente, o povo perdeu o interesse, muitos morreram mesmo na crença CCBiana, não vou dizer fé, vou dizer crença CCBiana. Alguns despertaram para a verdade muito cedo, outros tomaram por gosto ficar em casa mesmo e se chatearam. E o que foi que aconteceu? Eles tiveram esse prejuízo aí. Hoje eu estipulo, eu errei a palavra aqui. Hoje eu estipulo que a congregação tenha 2,1 milhões membros. 2,1 milhões membros. Vou fazer um adendo aqui, tá? A palavra correta não é membro, é adepto, né? Mas vamos dizer membros, então, para o povo não ficar chateado. A congregação tenha 2,1 milhões membros. Isso realmente é algo notável. Ela estava num período em que ela estava construindo muito, fazendo mega centrais, mega igrejas na Bahia e no estado de São Paulo, algumas reformas desnecessárias, né, faraônicas, e também alguns projetos que ela teria de fazer igrejas fora do Brasil e comprar imóveis fora do Brasil, para tentar assim se perpetuar na Europa ou nos Estados Unidos de uma forma que não precisasse pagar aluguel e dar para o povo do Brasil e dos países de língua portuguesa a falsa ideia de que a obra estava crescendo. Foi aí que, passado 2 anos da pandemia, não houve reação por parte do caixa da CCB. As pessoas não voltaram todas do jeito que eles achavam que iria voltar. O dinheiro não voltou, e não tendo dinheiro nem pessoas, ou seja, não tendo quórum nem financiamento, as coisas começaram a desandar. E foi aí, a partir desse momento, 2023 para 2024, que surgiu a ideia de fazer 2 reuniões gerais de ensinamento anuais, dividir em 2 partes, ou fazer 2, para se adaptar à modernidade e atualizar nas mudanças necessárias ditas por eles. E assim foi. Criaram 2 reuniões gerais de ensinamentos, uma em abril e a outra geralmente entre agosto e setembro. E agora, mês de abril de 2025, tivemos essa reunião que veio com algumas mudanças nos tópicos e nos ensinamentos, né? E algumas, vamos dizer assim, novidades, as quais, como eu disse no começo desse vídeo, defensores da CCB dizem que são mudanças que vão tirar a CCB do patamar de seita, que vão dar a ela uma conferência, o status de igreja bíblica, igreja renovada, de uma igreja séria. Mas a pergunta que eu faço a você que está do outro lado desse celular, neste vídeo, observando essa minha figura patética desse polaco narizudo, junto a esta bela paisagem do rio Barigui, aqui no Parque Tingui, você crê mesmo que esses ensinamentos, esses tópicos, vão adiantar alguma coisa? Você acredita que vai ter mudanças significativas, tanto no perfil psicológico, como no trato com os estranhos, a fé, como no trato com os fracos na crença CCBiana, quanto nos indiferentes, nos que não foram tocados, nos que não têm conhecimento,
os que não forem embasados, vocês acham realmente que vai haver uma transformação? Eu não creio. Por parte que acredito, novamente vou retornar à proposta inicial, eu acredito piamente que deveria haver sim uma mudança, mas como ela não virá, necessário é para que a mudança ocorra naturalmente, o falecimento e a morte natural de todos os conservos, entre eles eu, desta geração da qual pertenço, a anterior e alguns até dessa que está vindo aqui, dos nossos filhos e sobrinhos. Aí sim realmente haverá uma mudança, porque o ser humano, ele pode ser muito persuasivo, ele pode ser muito intrínseco e até mesmo, claro, sucinto no assunto, porém ele não consegue mudar muitas vezes o que já foi destruído no córtex cerebral. A lavagem cerebral foi muito grande, foram muitos anos de lavagem cerebral. Então eles não aceitam, eles não querem uma transformação, eles querem viver esse momento como se esse momento deles fosse eterno. Eles não querem mudança, eles querem que seja perpetuamente desta forma. Eles querem crer daquela forma, viver daquela forma, cantar daquela forma, tocar daquela forma, orar daquela forma, se vestir e comer daquela forma que eles foram ensinados pela suposta doutrina dos apóstolos, a suposta doutrina mais correta, mais próxima da doutrina apostólica. Querem viver a fantasia, querem viver esse admirável mundo novo, que nem mesmo Aldous Huxley, na sua imensa inteligência, criou no seu livro Um Admirável Mundo Novo. Eles estão vivendo um conto de fadas à luz do dia. Vivem uma dislexia do tempo, atemporal. E quem dirá, até usando o termo da sexualidade, se Milan Kundera fosse realmente vivo, o que diria Milan Kundera ao dizer que essa insustentável leveza do ser, essa CCBanice talvez se encaixasse naqueles paradoxos da sexualidade e da transcendência da espiritualidade, né? Essa insustentável leveza do ser que a CCB criou na mente daqueles que o cercam e que estão sempre de contínuo ali adorando e cantando e vivenciando aquela comunidade, aquele clubinho, aquele grupo de autoajuda chamado Congregação Cristã no Brasil e afins, né? Como diria os portugueses lá no século XVII, né? E Algarves, Brasil e Algarves. Mas assim é, na minha concepção curitibana, desse teólogo de meia tigela que eu sou, em frente a essa beldade natureza, eu vou deixar para vocês o meu conselho e a minha opinião sincera: não haverá mudança. Não haverá mudança, não haverá transformação. Necessário é que a natureza, em decurso do tempo e do espaço, faça o seu trabalho sujo, ou digamos um trabalho limpo e hábil, e assim dê cabo de nós, ex-CCBanos, e de vocês, CCBanos, e daqueles que são os testemunhados, levando uma CCB para o soterramento da profundidade desta baixa terra, e talvez dando espaço para que uma nova geração, não formatada, de cabeça limpa e de coração sincero, venha a ser preenchida pelo Evangelho de Cristo. Não estou dizendo aqui que o Evangelho de Cristo não é suficiente nem potente para salvar. É, mas o trabalho é trabalho de formiguinha, a seara é muito grande, poucos são os ceifeiros. Então, quanto mais a gente trabalha nesse assunto, nesse aspecto, muitas pessoas morrem ao longo do tempo, deixam esse plano físico sem conhecer a Jesus Cristo. É muito grande a lavoura, poucas pessoas para colher, para trabalhar o trigo, para colher, para juntar, enceleirar. É complicado. Então, enquanto a gente anuncia o Evangelho para uma dúzia de pessoas, 2 dúzias de pessoas, a natureza se encarrega de levar centenas por dia.
Imaginem se tiver uma segunda pandemia, não precisava nem ser uma pandemia, né? Podia ser aqui no Brasil mesmo, uma epidemia aqui no Brasil, que é onde é reduto da CCB. E se levar aí um terço dela, o que será da CCB? O povo se perguntará o que são feitos dos olhos de unção, que pela mão do presbítero sarará o doente e perdoará todos os seus pecados. O que será daqueles diáconos que iam nas casas sem medo da doença, sem mal algum? Nenhum mal te sucederá, nem de dia nem de noite, nem na direita nem na esquerda. Você não seria atingido. Do que será daquela fé, daquela crença? Como o ministério poderá explicar isso? Ah, é permissão de Deus. Oh, é permissão de Deus. O Senhor permitiu. Oh, temos que ser prudente como a serpente. E também tem que ser manso e humilde. Não cola mais. Textos tem que ter contexto. Explicação tem momento certo. Cristo é a verdade. O resto é blá blá blá. Este é o meu posicionamento sobre tópicos de ensinamento, reuniões gerais de ensinamento 2025, que serão feitos em 2 fases, novamente. Não haverá mudança. O que pode acontecer se é um culto um pouco diferente, criancinhas cantando, batendo palma lá na frente, como vai ter, crianças fazendo um gesto, vai ter a mocidade talvez, aí no futuro próximo tocando instrumentos diferentes, talvez até um violão, ou as moças tocando violino. Pode ser que tenha um coral de irmãs, um círculo de oração, pode ser. É muito comum que a congregação venha, talvez, a copiar algumas coisas dos ritos e da liturgia de outras igrejas pentecostais. Mas a questão é, isso não vai ser agora, tão cedo, de nada adiantará, pois a mente das pessoas, mais uma vez eu digo, já está formatada e pré-definida para serem CCBanos, tá certo? Me despeço de vocês nesse belo paraíso, pedacinho do céu na cidade de Curitiba, tá bom? Paz e graça a todos. Nos vemos no próximo vídeo, se assim Deus permitir, aqui no canal Silvio Pinheiro, tá ok? Que Deus abençoe a vida de vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos vocês.